mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Já escolheu também um local confortável da sua casa? Na aula de hoje, nós teremos a acolhida, vamos fazer a leitura de um texto. Depois, eu vou explicar o conteúdo e vamos finalizar resolvendo questões do seu livro. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura desse texto que tem por título Se essa rua fosse minha. Quem escreveu esse texto foi o Eduardo Amós. Então, vamos iniciar a nossa leitura do dia. Se essa rua fosse minha, não teria poluição. Não teria barulho demais, nem lixo jogado no chão. Carro soltando fumaça não passaria por lá. Ônibus, moto e caminhão barulhento, nem pensar. Papel de bala e palito de sorvete, a gente jogaria no lixo, um cesto perto de cada poste. Seria uma rua limpinha se essa rua fosse minha. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras moto e palito. Turma, quantas letras tem a palavra moto? Isso mesmo, 4. E quais são essas letras? M-O-T-O. E a palavra palito tem quantas letras? Isso mesmo, 6. E quais são essas letras? P-A-L-I-T-O. Vamos agora identificar as sílabas dessas palavras. Turma, na palavra moto, nós encontramos quantas sílabas? Isso mesmo, 2. Mó-tó. E na palavra palito, 3 sílabas. Pa-li-tó. Essas são as sílabas dessas palavras. Turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura do texto? Eu espero que sim. Agora, nós vamos começar a explicação do conteúdo do dia. Preste bastante atenção. Vamos lá? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre mosaicos. Vamos entender o que é o mosaico. Mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças de diversas cores para formar uma grande figura. Então, observe essa imagem que eu coloquei aqui. Veja, aqui vocês estão visualizando um mosaico nas calçadas de Copacabana, Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Veja, turma, que essa calçada, ela foi feita de pequenas peças que formam uma grande figura. Que figura é que ela está formando? Isso mesmo, é a forma de ondas, as ondas do mar. Observe bem, veja que aqui são as ondas do mar. Então, veja que esse mosaico foi feito de pequenas peças e, no final, ela forma uma grande figura, que é as ondas do mar. Então, isso é um mosaico. Vamos continuar aprendendo o que é um mosaico. O mosaico representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual, seja um desenho, figura, representação, que envolve organização, combinação de cores, de materiais e de figuras geométricas, além de criatividade e paciência. Observe mais uma vez um exemplo de mosaico. Veja que aqui foi combinado as cores, ele usou pequenos materiais para formar essa figura, ok, turma? Veja que aqui tem criatividade e também muita paciência para elaborar um mosaico.
O mosaico é utilizado nas artes e pode ser formado por diversos tipos de materiais, em formatos distintos. Pedaços de vidro, plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras preciosas, mármore, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas, azulejos, ladrilhos, dentre outros. Então, veja, turma, para formar um mosaico, nós podemos usar diferentes materiais. Ok, turma? Pessoal, essa foi a nossa explicação da aula de hoje sobre o mosaico. Turma, agora que você já aprendeu o que é o mosaico, nós vamos resolver questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, abra ele na página 223. Nós vamos resolver as questões dessa página. Veja que as questões vai falar justamente sobre mosaicos. Eu vou começar fazendo a leitura da questão de número 1, que diz assim: Caio e Melissa estão construindo mosaicos. Veja, turma, o Caio e a Melissa estão construindo mosaicos. Veja, esse daqui é o mosaico de Melissa e esse é o mosaico de Caio. O mosaico que Caio construiu tem um eixo de simetria. Já o mosaico de Melissa não tem eixo de simetria. Veja, o mosaico de Melissa não tem eixo de simetria. Já o de Caio tem um eixo de simetria. Ele fala assim: com uma régua, desenhe o eixo de simetria no mosaico que Caio fez. Turma, observe aí o mosaico de Caio. Observe bem e encontre onde é que nós vamos desenhar o eixo de simetria. E aí, você encontrou? Veja, turma, que o eixo de simetria do mosaico de Caio vai ser, observe, viu? Daqui até aqui. Veja que se eu dobrar o mosaico de Caio exatamente aqui no eixo de simetria, nós vamos perceber que as partes, elas vão se encaixar perfeitamente. Veja, essa parte rosa vai se encaixar com essa outra parte rosa. Essas duas partes azuis vão se encaixar com essas duas partes azuis escuro. Depois, as partes de azul claro vão se encaixar perfeitamente. As partes verdes também, as partes amarela, as partes laranja e também as partes rosas, elas vão se encaixar perfeitamente. Então, o eixo de simetria do mosaico de Caio é exatamente aqui, ó. Vamos agora fazer a leitura da questão de número 2, que diz assim: os mosaicos abaixo apresentam simetria. Trace pelo menos um eixo de simetria em cada mosaico. Vamos começar observando o mosaico da letra A. Olhe para o seu livro e encontre aí onde nós vamos traçar o eixo de simetria. Turma, veja, nós podemos desenhar o eixo de simetria do mosaico A na parte vertical, bem no meio. Veja, se você colocar o eixo de simetria nessa parte, ao dobrar esse mosaico, você vai perceber que as partes, elas vão se encaixar perfeitamente. Esse mosaico também tem outro eixo de simetria e é na parte horizontal. Veja, se você traçar o eixo de simetria na parte horizontal desse mosaico, bem no meio, você vai perceber que ao dobrar esse mosaico nesse eixo de simetria, as partes vão se encaixar perfeitamente. Vamos para a letra B. Na letra B, ele também possui dois eixos de simetria. Um na parte vertical, bem no meio, olha só, dessa parte roxa, tá vendo? Onde tem os quadradinhos roxos, bem no meio. Se você traçar nesse meio aí, na vertical, o eixo de simetria, vocês vão perceber que ao dobrar em cima desse eixo de simetria, as partes vão se encaixar perfeitamente.
Ele também tem um eixo de simetria na parte horizontal, bem aqui no meio, ó. E ao traçar esse eixo de simetria nessa parte, ao dobrar, vocês vão perceber que essas partes, elas se encaixam perfeitamente. Vamos agora para a página 224. Nós vamos resolver a questão de número 3, que diz assim: Mariana está com a mãe dela em uma exposição de mosaicos. Veja, a mãe de Mariana e Mariana observando a exposição de mosaicos. Letra A. Quais desses mosaicos apresentam uma sequência de figuras que formam um padrão? Turma, nós vamos observar esses mosaicos e vamos perceber qual desses mosaicos tem um padrão. Para você compreender o que é um padrão, vamos ler essa parte aqui, ó, do seu livro. Importante. Um mosaico com padrão permite prosseguirmos desenhando e pintando as mesmas figuras, aumentando assim o mosaico. Veja, um mosaico com padrão é bem fácil de perceber. Veja, turma, que esse primeiro mosaico, ele tem um padrão. Por quê? Se você perceber bem, ele é formado por triângulos. Veja, ele apresenta aqui um triângulo que é incolor, não é isso? Depois um triângulo roxo, depois um triângulo laranja, depois um triângulo roxo. E assim vai acontecendo até terminar o mosaico. Veja, tem um padrão nesse mosaico. Então, uma das respostas da letra A é o mosaico 1. O mosaico 2 também tem um padrão, se vocês observarem bem. E o mosaico 3. O mosaico 4 não tem padrão. Veja que ele começa com quadrados, né? Laranja, depois tem azul, depois tem incolor, depois tem amarelo. Então, ele não tem um padrão, ele é todo misturado. Então, a resposta da letra A é os mosaicos 1, 2 e 3. Vamos para a letra B. Qual desses mosaicos não apresenta padrão? Eu já dei a resposta, né, turma? É o mosaico 4. Veja que ele é todo diferente. Começa com uma cor, depois vai para outra e mistura as cores. Ele não tem um padrão, ok? Pessoal, essas foram as questões que eu escolhi para trabalhar com vocês na aula de hoje. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham acompanhado tudo o que eu falei na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!